Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, Redê do Coração. Que bom encontrá-los novamente aqui para ouvirmos juntos sobre a maravilhosa graça que liberta. Tenho certeza que ao ouvir a palavra liberdade, o seu coração vibra. Que palavra doce! Ela expressa nossos anseios mais profundos. Todos estamos à busca de liberdade, em diversos planos ou níveis, tanto político, econômico, social, mas sobretudo no aspecto pessoal. Liberdade nos faz sonhar com novos voos, nos faz pensar em novas perspectivas, nos faz considerar novas possibilidades. Liberdade é um tema central para o apóstolo Paulo, assim como é em toda a Bíblia. Em todas as suas cartas, Paulo aborda a temática da liberdade, mas em especial na carta aos Gálatas, que muitas vezes é chamada de carta da liberdade cristã. Considere essa declaração que sintetiza a mensagem aos Gálatas. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Que declaração magnífica! Que realidade esplêndida! Cristo nos libertou para a liberdade. Jesus é a chave para experimentarmos libertação. A partir da adesão a Jesus, somos espiritualmente libertos. Quando recordamos as histórias que os evangelhos contam sobre Jesus e os encontros que teve com as pessoas, vemos como ele livrou as pessoas de poderes espirituais malignos, do peso de pecados, das tradições religiosas, dos fardos do legalismo religioso. Jesus curou os enfermos, ressuscitou os mortos e resgatou pessoas da marginalidade, integrando-as no seu círculo social. Todas essas histórias de gente têm nome, têm rosto, como o meu, como o seu. Gente com suas dores e sofrimentos, acolhidos e libertos para viver uma nova vida. Jesus é o libertador por excelência, por definição. E ele mesmo disse que o seu ministério é caracterizado por proclamar liberdade aos cativos, libertar os oprimidos, anunciar o tempo da graça do Senhor. A obra de Cristo é nos pôr em liberdade, é nos tornar gente livre, liberta. Quando refletimos sobre a liberdade que Cristo nos proporciona, logo vem à mente algumas perguntas sobre a natureza da liberdade cristã. Do que Cristo liberta? Para que Cristo liberta? Paulo mencionou a liberdade de Cristo nos parágrafos anteriores da sua carta aos Gálatas. Primeiro, fomos libertos de falsos deuses. Nós estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Quando não conhecíamos a Deus, éramos escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Ou seja, éramos escravos de supostas divindades que, por natureza, não são deuses, não são divinas. Aprisionados a conceitos filosóficos ou religiosos fracos e sem poder, dos quais fomos libertos a partir do conhecimento pessoal de Deus. Segundo, fomos libertos da maldição e da condenação da lei. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Conquanto a lei em si mesma seja santa, justa e boa, a lei é dura e cruel com aqueles que não a cumprem. A culpa por não cumprir a lei,
o medo do julgamento e da condenação, o senso de estar sobre a ira de Deus, por não ter cumprido seus mandamentos, mantém a pessoa curvada e atemorizada diante do Deus Santo. Cristo, por meio da sua morte substitutiva, em nosso lugar, nos redimiu de toda e qualquer maldição, do lugar de condenação, decorrente das nossas transgressões e desobediências à lei. Ser perdoado é ser livre. Ser perdoado significa não precisar fazer mais nada para obter perdão, porque o perdão, a quitação da dívida, já foi declarada, já foi concedida. Terceiro, Paulo fala que Cristo se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar da presente era perversa. Por meio da cruz de Jesus fomos tirados, resgatados, tanto dos nossos pecados pessoais, nossa dívida foi remida, como fomos libertados de uma estrutura, de uma gaiola, aqui chamada de presente era perversa, ou maligna. Ser liberto dessa gaiola é a redenção, a libertação da situação de escravidão. A liberdade que Cristo concede é tanto para a pessoa, perdoando os seus pecados, mas também tem uma dimensão social ou coletiva, pois nos resgata dessa ordem que foi constituída de modo deformado por causa do pecado. Ou seja, o pecado não é apenas subjetivo, mas também é externo, se encontra na ordem social, política e econômica injusta que a humanidade construiu. Isso fica mais claro quando nós pensamos nos efeitos reversos, libertadores que a obra de Cristo produz. Enquanto o nosso mundo é marcado por racismo, os indicadores apontam para a profunda discriminação em relação aos negros, aos quilombolas, aos indígenas no Brasil, é marcado por desigualdades econômicas enormes, a ponto de ainda hoje ouvirmos histórias de gente vivendo em condição de escravidão. É marcado por violência e abuso, principalmente contra as mulheres. Enquanto o nosso mundo é marcado por tudo isso, em Cristo não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Ser liberto por Cristo da presente era má é ser introduzido numa nova ordem de profunda igualdade. Pessoas que eram classificadas segundo os critérios de raça, classe social, gênero, agora em Cristo são iguais, estão unidos e desfrutam da mesma liberdade, do mesmo perdão dos pecados, da mesma libertação de falsas divindades, de igual livramento e redenção da maldição da lei de Moisés. Por nos livrar dessa lógica dos sistemas humanos injustos e do legalismo moralista religioso, a liberdade em Cristo precisa ser cultivada, preservada, guardada, protegida dos ataques, especialmente de alguns perigos. Por isso, somos convocados a permanecer firmes e a não se submeter novamente a um jugo de escravidão. Veja bem, é para fincar os pés na liberdade que Cristo concede e não se submeter de modo nenhum a outro jugo, a uma canga de ideias e ensinos que colocam a pessoa em situação de escravidão espiritual novamente. Mas quais seriam esses perigos que ameaçam a liberdade que Cristo nos proporciona? Paulo menciona 2 perigos. O primeiro perigo é o legalismo.
No contexto dos Gálatas, tratava-se de pregadores que diziam ser necessário complementar o Evangelho com a adesão à lei. Fazer um upgrade no Evangelho com as obras da lei. A fé em Jesus Cristo não seria suficiente para a salvação, para ser aceito por Deus. Era necessário uma submissão às ordenanças, às ordens de Moisés, em especial ao rito da circuncisão, à guarda do sábado, às dietas alimentares judaicas. Ou seja, segundo esses falsos mestres do falso evangelho, a aceitação divina, as bênçãos de Deus, dependem do desempenho, da performance, do mérito obtido para ser promovido espiritualmente. A resposta de Paulo, enfatizando que não dá para acrescentar nada à obra de Cristo sem diminuir a ação de Cristo em nós, é tríplice. Primeiro, ele diz que a obra de Cristo não tem serventia para aqueles que se deixam circuncidar, ou para aqueles que aderem a qualquer prática que indique adesão a outra modalidade de relação com Deus fora da proposta do Evangelho. Segundo, ele diz que aqueles que optam pela lei de Moisés, na expectativa de receber a aprovação divina, devem cumprir as centenas de mandamentos e as milhares de normas complementares da legislação mosaica para serem salvos. Terceiro, ele diz que aqueles que procuram ser aceitos por Deus através da observância de Moisés separam-se de Cristo e caem da graça. Conquanto não acredite que alguém salvo por Jesus possa ter a salvação rescindida, parece claro que uma pessoa salva pode sim ser perturbada, persuadida, impedida e seduzida por ensinos falsos e enganosos, de modo a ter a sua sensação de liberdade diante de Deus atrofiada. Por isso é preciso ficar firme no Evangelho e ter clareza do ensino dos apóstolos acerca da salvação que Cristo concede. Para experimentar e permanecer na liberdade que Cristo proporciona, é preciso continuar firmes na fé, confiando que a obra que Jesus realizou na cruz é suficiente e nada mais é necessário para receber a salvação e experimentar a liberdade. Um segundo perigo é a libertinagem. Se nossos pecados foram perdoados, se estamos livres das maldições da lei pelo poder do sangue de Jesus, se fomos libertos de falsas divindades e das crendices nos princípios elementares do mundo, se fomos introduzidos numa nova ordem espiritual que reequaciona, que reequilibra todas as nossas relações, que princípio devemos seguir? Será a liberdade uma oportunidade para dar vazão aos nossos desejos e cobiças? Para fazermos o que quisermos, o que bem entendermos? Paulo responde: vocês foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Além de sermos libertos dos poderes externos que desejam nos sujeitar, precisamos lidar com a nossa natureza humana autorreferente, que busca constantemente a autossatisfação. Paulo chama essa inclinação de carne, que não tem nada
a haver e não deve ser confundida com o nosso corpo. A carne é uma realidade interior, subjetiva, que também procura nos escravizar. Ser dominado pela carne significa não nos tornarmos a pessoa plena que Deus deseja que sejamos. É da carne que brotam toda sorte de pecados, de maldades, de maus desígnios, de coisas ruins. Jesus disse que quem peca é escravo do pecado e precisa de libertação. A obra de Jesus é tão ampla, tão grandiosa, que também nos livra da escravidão da nossa natureza carnal. Pelo poder do Espírito, concedido a todos aqueles que confiam em Jesus, é possível progressivamente subjugar o poder dos nossos desejos pecaminosos. Nos próximos estudos em Gálatas, esse tema será desenvolvido e aprofundado. A liberdade cristã é a liberdade em Cristo. E permanecemos nessa liberdade mantendo-nos conectados a Cristo, tendo a Cristo como referência. É Ele quem sustenta a nossa liberdade espiritual. A liberdade cristã é vivida no Espírito. Ou seja, agora, ao invés de seguirmos a lei, seguimos o Espírito Santo que nos foi concedido, aprendendo a viver guiados por Ele. A lei não santifica ninguém. Só o Espírito Santo agindo em nós é capaz de produzir santidade. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que opera pelo amor. A liberdade cristã é orientada pelo e para o amor, para servir e cuidar uns dos outros. A partir da fé em Jesus, o Espírito opera em nós o amor. Ele nos ensina a amar. Ele produz em nós o fruto do Espírito. Fomos criados por Deus para amar a Deus e uns aos outros. E só encontramos liberdade plena quando nos libertamos da distorção do amor autofocado, autocentrado em nós mesmos. E passamos a viver para servir a Deus e amar uns aos outros. Jesus ensinou repetidas vezes: quem quiser salvar a si mesmo, se perde. Mas quem gasta a sua vida por amor a Ele e ao Evangelho, encontra a sua vida, autentica a sua existência. A liberdade em Cristo nos torna pessoas leves, livres dos pesos e dos fardos da lei. O convite de Cristo permanece: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Que Deus abençoe e ajude você a chegar a Cristo e encontrar nele a libertação de todos os fardos espirituais, existenciais, psicológicos, religiosos. Se precisar conversar ou quiser orar a esse respeito, estou à sua disposição. Espero que você e os seus queridos tenham uma excelente e abençoada semana